Paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo da Palavra de Deus. Hoje nós vamos refletir sobre um tema que é muito importante, é o verdadeiro domínio segundo a vontade de Deus. Nós vamos entender o que a Bíblia ensina sobre o domínio divino, quais as suas consequências do domínio da carne e como o Senhor deseja restaurar o seu projeto em nossas vidas. Que Deus venha falar ao seu coração, que Deus venha falar ao meu coração, que Deus venha falar ao nosso coração, né, irmãos? Através desse estudo tão abençoado e que nós possamos aprender, a viver em obediência à sua palavra. Amém, irmãos? Vamos ao estudo em nome de Jesus? No livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 28, a palavra do Senhor vai nos dizer assim: E Deus os abençoou. E Deus lhe disse: Frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a e dominai-a sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Então nós vamos refletir sobre algo que faz parte da nossa natureza, o desejo de dominar. Desde o princípio, Deus, ele criou o ser humano com necessidades, algumas essenciais para viver e outras que fazem parte do propósito divino espiritual. As necessidades básicas como comer, dormir e beber são comuns a todos os seres vivos, mas existem outras que Deus colocou no ser humano, como o desejo de viver em família e exercer o domínio, e é sobre isso que nós vamos falar. E o que é esse apetite? Deus criou o ser humano com desejos naturais e para cada necessidade existe um tipo de satisfação. O problema começa quando o homem ultrapassa o limite da necessidade e passa a buscar prazer além do necessário. Esse excesso é o que a Bíblia chama de carne, ou seja, existe o desejo normal, que é a necessidade, e existe o desejo exagerado, que é a carne. O domínio faz parte do plano de Deus. Desde o início, Deus deu ao homem autoridade sobre a criação. Lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 26, a Bíblia vai nos dizer assim: E disse Deus: Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre o gado, e sobre toda a terra e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Versículo 28 e 29. E Deus os abençoou, e Deus lhe disse: Frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. E disse Deus: Eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, e que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore em que há fruto de árvore que dá semente, servosão para mantimento. Deus é poderoso. No livro de Jó, capítulo 25, versículo 2, vai nos dizer assim: Com ele estão domínio e temor. Ele faz paz nas suas alturas. Dominar a terra, cuidar da natureza, organizar a vida, tudo isso faz parte do propósito divino. Inclusive, existe um prazer saudável em conquistar, cuidar e produzir. Um exemplo simples: quem planta e colhe sente uma alegria diferente, e isso vem de Deus. Mas quais são os limites do domínio? Mesmo tendo autoridade, Deus estabeleceu limites claros. Gênesis capítulo 2, versículo 16 vai nos dizer assim: E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda a árvore do jardim comerás livremente. Ou seja, o homem deve permanecer debaixo da autoridade de Deus, não deve dominar outras pessoas.
deve cuidar da natureza e não destruir. Gênesis capítulo 2, versículo 15. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. É preciso respeitar aquilo que Deus proibiu. Gênesis capítulo 2, versículo 17. Mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Ou seja, o domínio não é liberdade sem limites, é responsabilidade com direção divina. Quando o homem ultrapassa os limites? O problema começou quando o ser humano quis ir além do que Deus permitiu. Isso aconteceu lá no início, quando houve o desejo de ter conhecimento além do permitido. Gênesis capítulo 3, versículos 5 ao 7. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Ser independente de Deus. Gênesis capítulo 3, versículo 6. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Buscar prazer onde Deus havia proibido. Romanos capítulo 8, versículo 20 ao 22. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. As consequências disso. Quando o homem saiu do propósito de Deus, passou a haver domínio errado entre as pessoas. Gênesis, capítulo 3, versículo 16. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor terás filhos, e o teu desejo será para teu marido, e ele te dominará. Surgiram relações de opressão. Gênesis capítulo 3, versículo 13. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isso? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. O equilíbrio foi quebrado. Mas isso não era o plano original de Deus. O propósito sempre foi ordem, equilíbrio, respeito e a submissão a Deus. Mateus capítulo 11, versículo 30. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O desejo de dominar não é errado. Ele foi criado por Deus. O problema está quando esse desejo sai do controle e deixa de obedecer a Deus. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 4. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem no marido. E também, da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no a mulher. Por isso, precisamos lembrar sempre: o verdadeiro domínio começa quando estamos debaixo da autoridade de Deus. Desde o princípio, o plano de Deus era que o homem estivesse debaixo do domínio divino, vivendo em obediência ao Senhor. Porém, quando o ser humano rejeita a vontade de Deus, passa a desejar dominar outras pessoas segundo a carne. O plano original de Deus nunca foi que o homem dominasse outras pessoas segundo a carne, orgulho ou vontade própria.
Desde o princípio, Deus queria ser o Senhor e dominador sobre seu povo, conduzindo tudo com justiça, amor e obediência. Quando o povo se afastou do domínio de Deus, ele começou então o domínio humano, marcado por imposição, orgulho, servidão e desejo de controlar os outros. O pecado levou os homens a quererem dominar outros homens e também a impor sua própria vontade acima da vontade do Senhor. O projeto inicial, no início, Deus ele queria que seu povo dependesse diretamente dele. O povo disse a Gideão, Juízes, capítulo 8, versículo 22 ao 23. Então os homens de Israel disseram a Gideão, domina sobre nós, tanto tu como teu filho e o filho de teu filho, porquanto nos livrastes da mão dos midianitas. Porém Gideão lhe disse, sobre vós eu não dominarei, nem tampouco meu filho sobre vós dominará. O Senhor sobre vós dominará. Isso mostra que o verdadeiro governo deveria vir de Deus. A consequência do afastamento de Deus, quando Israel rejeitou o domínio divino, passou a viver debaixo do domínio humano. 1 Samuel capítulo 9, versículo 17. E quando Samuel viu a Saul, o Senhor lhe disse, eis aqui o homem de quem já tenho dito, este dominará sobre o meu povo. Compara isso ao pecado de Adão e Eva. Quando o homem se compara isso então ao pecado de Adão e Eva, quando o homem se afasta da direção de Deus, começa a agir segundo a sua própria vontade. Juízes 17, versículo 6. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada qual fazia o que parecia direito aos seus olhos. As consequências do domínio pela carne. O pecado, ele produz o desejo de controlar, dominar e impor vontade própria. Caim é apresentado como exemplo disso, pois ao invés de dominar seu próprio pecado, quis dominar sobre seu irmão Abel. Gênesis capítulo 4, versículo 7 ao 8. Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. E falou Caim com seu irmão Abel. E sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. Caim não dominou a si mesmo e acabou matando seu irmão. Aqui nos mostra que o homem carnal quer dominar além dos limites estabelecidos por Deus. Romanos capítulo 8, versículo 7. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. E ainda também dá para nós ver lá no livro de Eclesiastes, capítulo 8, versículo 8 e 9, que vai nos dizer assim: nenhum homem há que tenha domínio sobre o espírito, para reter o espírito, nem tem poder sobre o dia da morte, nem há armas nessa peleja, nem tampouco a impiedade livrará os ímpios. Tudo isso vi quando apliquei o meu coração a toda obra que se faz debaixo do sol. Tempo há em que um homem tem domínio sobre outro homem, para a desgraça sua. Jesus nos ensinou ao contrário do domínio humano. Jesus repreendeu a busca por poder e autoridade humana. Vamos ver lá em Marcos, capítulo 10, versículo 39 ao 45. E eles lhe disseram, podemos. Jesus, porém, disse-lhes, em verdade, vós bebereis o cálice que eu beber, e sereis batizados com o batismo com que eu sou batizado? Mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence a mim, concedê-lo, mas isso é para aqueles a quem está reservado. E os 10, tendo ouvido isto,
começaram a indignar-se contra Tiago e João. Mas Jesus, chamando-os a si, disse-lhe: Sabeis que os que julgam ser príncipe das gentes delas se assenhoreiam, e os seus grandes usam de autoridade sobre elas. Mas entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será vosso serviçal. E qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Cristo mostrou que no reino de Deus o maior é aquele que serve, e não aquele que domina. O retorno do projeto divino. Deus deseja restaurar seu plano original. O homem deve estar debaixo da autoridade de Deus e a mulher dentro da ordem espiritual estabelecida na palavra, sempre com amor, responsabilidade e temor ao Senhor. Vamos ler agora então lá em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 3. Mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo varão, e o varão a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. E também o marido deve amar sua esposa como Cristo ama a igreja. Efésios capítulo 5, versículo 25 ao 29. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher, como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. O desejo de dominar pessoas é consequência da carne e do pecado, mas o Evangelho chama o cristão, chama nós, para abandonar o orgulho, crucificar a carne e viver como servo, seguindo o exemplo de Cristo. O verdadeiro domínio deve ser o domínio de Deus sobre as nossas vidas. Cristo não transforma pessoas em dominadores, mas em servos obedientes ao Senhor. Glória a Deus. Então, meus amados irmãos, nós chegamos ao fim, ao final desse estudo, que essa palavra, ela tenha falado ao seu coração e que tenha ajudado você, a compreender melhor o propósito de Deus para as nossas vidas. Então, se esse conteúdo foi edificante para você, não esquece de deixar o seu like, o seu gostei, compartilhe também com outras pessoas e se inscreva também no canal para estar acompanhando os próximos estudos bíblicos, que eu vou estar trazendo aqui de uma maneira bem simples, do jeitinho que eu consigo, em nome de Jesus. Espero que vocês consigam entender em nome de Jesus. Também não esquece de ativar o teu sininho, o sininho das notificações, para que você não perca nenhuma nova mensagem e os estudos que eu vou estar trazendo aqui em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe a tua vida, abençoe a tua casa, abençoe a tua família e até o próximo vídeo, se Deus quiser, em nome de Jesus. Paz do Senhor, meus irmãos. Deus abençoe.